E aí, maníacos! Estamos aqui de volta hoje para falar sobre uma marca que eu acho a melhor marca de roupas de ciclismo do mundo, que agora está vendendo no Brasil. A Q3.5 ou Q365, como eu prefiro falar. Quer saber mais sobre ela? A gente vai fazer um review sobre vários produtos deles, o que vale, o que não vale a pena e os preços deles aqui no Brasil e fora também. Fica ligado aí. Bem-vindos ao Bazar do Maníacos! Qualquer peça aqui, 50% de desconto, só mandar o Pix no meu WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo, brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre a Q365 ou Q3.5. É uma marca que eu descobri faz alguns anos e que não tinha no Brasil até então. Eu acho que é uma das melhores marcas de ciclismo do mundo porque é a marca que mais investe em tecnologia e você percebe isso na qualidade das roupas. E que agora está sendo vendido também no Brasil. Se eu não me engano, a Colnago Brasil está vendendo aqui no Brasil, tem loja online também, que você pode comprar aqui. Então, eu juntei todas as peças deles que eu fui comprando ao longo desses anos para falar sobre a linha, né? O que eles oferecem, o que eles têm de mais e se vale ou não a pena. Antes, então, só vamos falar um pouco sobre a história da Q3.5, Q365. Ela foi fundada pelo Luigi Bergamo, que foi o diretor de desenvolvimento e pesquisa da Asus durante os anos 2000 até 2012. Ele era o vice-CEO e o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Asus, e daí ele saiu porque ele estava frustrado com o estado da indústria de ciclismo, nas palavras dele, e estava querendo ir e criar uma marca onde ele pudesse inovar sem ter limites ou sem ter nenhum problema, né? Realmente poder extrapolar os limites do que poderia ter. Então ele criou a Q36.5. Por que esse nome? De acordo com eles, é porque eles querem garantir que o seu corpo esteja na temperatura perfeita, que é 36 graus e meio, então 36.5, durante o ano todo. Então se está no verão, fazer coisas que ajudem o seu corpo a se refrescar. Se está no inverno, fazer coisas que ajudem o seu corpo a se esquentar e manter essa temperatura que, de acordo com eles, é o melhor para funcionamento do corpo humano. Então é por isso que é o nome, tá bom? Do Q36.5. Vamos lá, então eles foram fundados em 2013, então faz 10 anos. E não é uma marca que até pouco tempo atrás era muito conhecida. Agora ficou mais conhecido que eles estão patrocinando um time que é do Pro Tour, que é do Continental Tour também. Começou a aparecer mais na televisão pessoas e atletas utilizando as roupas deles, né? Mas não é uma coisa assim dos últimos, então já faz quase 10 anos que eles têm essa marca. E o foco deles, como eu disse, é realmente inovação e tecnologia e investimentos de ciclismo. O que nós temos aqui que a gente vai falar hoje? Nós temos algumas bases, que é uma das coisas que eu amo muito deles. As bases, já vamos falar sobre as bases. Temos as breteles, eu tenho aqui 2 breteles de verão e 2 de inverno, eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho uma camisa deles, que é a camisa de ciclismo que eu mais gosto, de todas que eu tenho. Tenho aqui alguns acessórios, então luvas, tenho aqui as cobertas, manguitos, pernitos deles, meias, e daí eu tenho o quebra-vento deles e também uma blusa de inverno, uma jaqueta de inverno. A gente vai falar um pouco sobre tudo e o que eu mais gosto deles, tá bom? Como eu disse, então a Colnago começou a importar, se não me engano foi ano passado, e agora estão com uma loja online no Brasil também. Então, primeiro, vamos tirar isso aqui já logo de cara. Eles estão concorrendo com a Asus. Então, o preço deles é um preço de concorrer com a Asus, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Tá bem ali pau a pau o preço da Asus com a Q3.5. Então, para quem não tem nenhuma ideia, a Asus no Brasil tem bretelle ali entre 1.200, 1.300 até 2.500, até, se não me engano, chega perto dos R$3.000. Não são breteles baratas, tá bom? Fora do Brasil, os preços também variam entre 150 euros até uns 350 euros topo de linha. Então a gente está falando aí, fora do Brasil, você vai estar gastando sem importação, sem pagar, sem o preço de envio, sem importação, por volta de 800 até R$1.800. É quase a metade do preço ali, porque quando você manda para cá, você tem ali já os 60% de importação. E a Q365 está na mesma linha de preços, tá bom? Então não vai ser mais barato, não é uma marca acessível, porém é uma marca que dura bastante e vale muito a pena. Vamos começar pelas bases deles. Eu tenho aqui 4 bases. Eles numeram as bases deles de 0 até 5. Eu tenho aqui a base deles, que é a Zero Layer. Vocês podem ver uma base
bem fininha e todas as bases dele tem uma coisa impressionante que só tem uma costura. Onde fica essa costura? Aqui, onde junta as duas partes, tá bom? Então essa aqui no ombro é a única costura que tem na base deles e eles usam uma tecnologia de impressão 3D onde eles variam o tamanho dos buracos e de ventilação de acordo com onde precisa no corpo. Então nas costas, pode ver aqui, tem buracos maiores, se você estica aqui dá pra ver, enquanto aqui na frente fica um pouquinho menor. E aqui dos lados, para poder dar a compressão, você vê que não tem tanta ventilação. E esse é um tecido bem diferente, que é especial, que ele seca muito rápido. Bate um pouco de vento ali, 15 minutos ele já está seco. Se eu vir ele ao contrário, você vai ver que realmente só tem uma costura mesmo, que é aqui em cima, tá bom? Então só tem essa única costura, o resto é tudo uma peça. Não tem costura aqui nas mangas, não tem embaixo. O que isso traz para você? É muito confortável. Eu tenho algumas bases aqui que são boas, inclusive usava uma da Darevi, que comprei no AliExpress por $15. Usei muito, ainda uso ela, que eu gosto bastante dela. Qual que é a diferença? Ela tem algumas costuras que incomodam. Incomoda muito? Não, eu tenho que ficar baixando aqui, tem uma costura aqui perto aqui das axilas aqui que fica subindo, incomodando, eu preciso ficar baixando aqui enquanto eu tô pedalando. Por esse valor eu acho um valor incrível, $15, uma base que já funciona muito bem. Qual que é a vantagem desses? É muito mais confortável, você realmente não sente nada, tá bom? Esse zero aqui, a única coisa que eu sinto um pouco é que por ter os buracos um pouco maiores, algumas vezes fica incomodando aqui os mamilos. Então a única coisa que eu faço de vez em quando é passar um pouco aqui uma vaselina ou um pouco do creme de chamois aqui também para ajudar. Mas fora isso, isso acontece na base zero, por causa do tamanho disso daqui. Eu tenho outras pessoas que usam que não reclamam disso, talvez, não sei, isso acontece comigo. E daí, à medida que você vai subindo no número, as bases vão ficando mais e mais quentes. Então esse é o zero. Para o Brasil, eu acho esse que é o perfeito, tá bom? Verão, calor, tem gente que não gosta de usar base, eu muitas vezes prefiro não usar se tiver muito calor, mas algumas vezes você quer ter ali um pouco, se você vai descer principalmente, ou tá um pouco frio quando você sai e vai esquentar depois, uma base ajuda bastante. Depois da base 0 você tem a base 1, que eu não tenho aqui, porque tá muito perto ali para mim já no tipo de temperatura que é preciso, e depois tem a base 2, que como vocês podem ver, já é uma de manga, e essa base 2 já é para uma primavera, outono, que é o que eu estou utilizando geralmente aqui no Brasil agora, nesses dias de inverno durante o dia. Então quando está entre 13 a 18 graus ali, algumas vezes eu saio de manhã, tá 10 a 15 graus, fica a temperatura, esse aqui já dá uma boa ajudada. E essa base 2, você pode ver que ela é bem mais grossa, né? Não tem tantos furos, mas quando você vira, você pode ver aqui já que aqui nas costas, essa tecnologia deles, você tem ainda toda a ventilação aqui nas costas para ajudar a transpirar. E é a mesma coisa, só tem uma costura de novo, que é aqui em cima. E isso com todas as bases deles. Então a base 2 eu utilizo bastante aqui na primavera, e depois disso, já para os dias de inverno, você tem a base 3, que vocês podem ver que tem a manga comprida, ainda continua, apesar de manga comprida, ser bem ventilado aqui nas costas. Então, de grossura, ele é igual a 2, só que com a manga comprida e ainda mantém a ventilação. O que, sinceramente, na temperatura, pelo menos aqui de São Paulo, eu acho que seria o máximo para quem está pedalando aí entre os 5 a 12 graus a base 3. E daí, por último, que eu uso quando eu estou fora do Brasil, quando eu estou no inverno, muitas vezes a 0, 1, 2 graus, tem a base 4. Esse já é uma base bem mais grossa, e se você pega aqui e vê nele aqui, ele já tem menos ventilação, tanto aqui nas axilas quanto aqui do lado. O que eu amo dessas bases? O tecido delas são maravilhosas, você realmente esquece que você está usando elas no corpo, você coloca e você esquece que está nelas. E elas secam muito rápido. Até a base 4, que é o que eu uso no inverno, eu gosto muito de juntar ela só com uma jaqueta, eu saio com ela com uma jaqueta, e daí, quando tá aí 2, 3 graus, você começa a suar numa subida, mas ele já seca muito rápido quando você para a subida. Então, eles têm uma última que eu não tenho, que é a base 5, que é uma base ainda mais grossa e que tem tipo uma balaclava aqui que vem até aqui, tudo numa coisa só, sem nenhuma costura a não ser aqui no ombro. Então você tem todo incluso aqui uma balaclava para o seu rosto. Essas são as bases. Aqui no Brasil, infelizmente, tanto a Asus quanto a Q36.5, eles não trazem as coisas de inverno ainda. Quem sabe isso mude algum dia. Talvez porque não tenha procura, não sei o que acontece. Mas é mais difícil você achar aqui no Brasil as coisas de inverno deles
daí realmente você precisa trazer de fora se você quiser. Vamos agora para os breteles. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu já falei bastante sobre 2 breteles deles no nosso comparativo de breteles, na Batalha dos Breteles. Mas eu tenho a base deles, a bretelle, antes era a bretelle mais básica, agora eles lançaram uma um pouco mais barata. Mas essa aqui que eu considero a melhor deles para quem está querendo uma boa bretelle sem gastar estratosferas, né? Essa aqui é o Gregarious Ultra. Eu gosto porque tem cores, eu amo cores. E são cores assim mais sóbrias, tá bom? Então eles têm preto, tem azul e tem um verde aqua, mais escuro, assim, chamam de verde australiano. Muito legal, e tem um cinza também. O que é legal do breteles deles que eu gosto? Os tecidos. De novo, você pode ver que tem poucas costuras, então esse aqui tem 2 costuras aqui atrás. Eles realmente, comparado pelo menos com o que eu tenho da Asus, a qualidade está de igual para superior. Eu gosto muito que aqui eles fizeram um tecido que tem um silicone já na linha, né? Então não é pontinhos de silicone, realmente está imbuído aqui, está tecido junto a coisa de silicone que segura na sua perna, então não se mexe. Na parte aqui de trás, eles trocam o tecido e onde você senta, eles colocam tecido com base de Kevlar também, para ajudar onde você mais gasta. Então não sei se você já teve esse problema, você tá com bretelle e começa o quê? A desfiar, a rasgar, a aparecer furos justo aqui de onde você senta, né? Porque é onde mais gasta. Então, para ajudar nisso, eles colocaram aqui uma parte de Kevlar e, claro, o forro deles também é um forro que eles desenvolveram juntos com a Elastic Interface. Então não é um forro que você vai achar em nenhum outro bretelle, é um forro exclusivo da Q36.5 com Elastic Interface que eles desenvolveram. Eles têm 2 forros em quase todos. Um é esse daqui, que se não me engano é Super SM Anatomic. Gosto bastante, protege muito bem aqui as partes íntimas também. E eles têm um outro no bretelle topo de linha deles, que é o Unique. Então esse bretelle Unique é um bretelle que ainda tem menos costuras, comprime mais a perna ainda e realmente só tem o quê? Uma costura aqui desse lado e uma outra aqui do lado, só a costura aqui do forro para poder grudar. Essa aqui é feito quase só com um tipo de quase um 3D, eles chamam lá uma tecnologia especial. É meio que feito só sem ter que costurar, mas vai mudando o material. Então eles foram fazendo um tipo de máquina que vai trocando o material à medida que a linha vai passando. Tem outros que fazem isso também, tá bom? A Castelli tem um, que é a Castelli Premium Bib, que também faz algo com esse tipo de tecnologia. Qual que é a diferença deles? O forro. Então, enquanto o da Castelli usa essa tecnologia de tecido também, eles usam o forro da Castelli, que se você gosta, ótimo. Para mim, não sei, para falar a verdade, nunca provei. Mas esse aqui funciona muito bem para mim. E esse forro é meio que um upgrade no Gregarious Ultra. Então o Unique ele tem um forro bem mais confortável, bem mais não, é um pouco mais confortável e daí é mais ventilado. Então esse aqui é ótimo para os dias de calor. Vamos falar sobre durabilidade. O Gregarious Ultra é o pau para toda obra. Eles têm uma versão Gravel também, com bolsos do lado se você quiser. E daí o Unique e o outro, eles têm um chamado Salopette. Como é um forro super leve, então esse aqui pesa, acho que eles falam 260 gramas, é absurdamente leve, comprime muito bem a perna, porém é um tecido um pouco mais frágil. O que eu quero dizer com isso? Eu já rasguei em 2 pontos ele, porque eu levantei a bicicleta e quando eu desci a coroa, né, um dente da coroa entrou aqui na bretelle e rasgou. É realmente difícil, eu acho, você tá com o dente da coroa entrando, mas quer dizer, é um tecido que você requer um pouco mais de cuidado. Não é algo que você vai usar para poder fazer um XC, um XCO, onde tem possibilidade de você passar galho, de você arranhar alguma coisa assim, né? Eu dei uma costurada aqui e resolveu. E também aqui atrás aconteceu uma coisa similar, você pode ver, tem uma outra costurada aqui também, porque também enroscou numa parte, quando enroscou ali, fez um pequeno rasgo e que eles daí aqui arrumaram. Então isso é algo para se você pensar, se você quer algo para poder bater, usar no gravel, usar no mountain bike, tem possibilidade de passar galho, de enroscar alguma coisa, Gregarious Ultra. Se você vai fazer estrada, speed, triathlon, que é alguma coisa que seja ultra confortável, ultra leve, o Salopette e a Unique, eles são o bretelle para você escolher. Eu tenho uns aqui de inverno também, que é o Salopette grande, esse aqui é o de inverno um pouco menos quente, para o Brasil eu acho que esse dá muito bem, que tem o mesmo forro, tá bom? É o mesmo forro que tem o Gregário, e daí o Gregarious Ultra, e daí esse daqui, ele só tem uma camada, mas é uma camada que tem um leve feltro, e que eles falam que eles colocaram um pó de café, alguma coisa assim. Enfim, tem uma coisa de café aqui no tecido deles, que supostamente absorve o calor solar mais. Realmente acontece isso? Fica bem quente quando bate o sol.
tá bom? E ele também evapora bem rápido. Então eu muitas vezes saio utilizando ele, eu passo muito frio, então tá 10 graus, eu já coloco essa bretelle aqui. E ele evapora muito bem, eu consigo pedalar bem com ele até uns 20 graus. E daí, um pouco mais quente deles, eles têm realmente que seria a versão Gregarious de bretelle longa, que é o Adventure, não sei, bretelle Aventura, né? Que vocês podem ver, tem bolsos aqui do lado, ótimo para quem vai passar o dia e quer colocar coisa no bolso. E também, ao contrário do outro, ele tem duas camadas aqui dentro. Então tem uma camada que é a camada de fora e daí tem uma camada de feltro que é interior. Então essa separação acaba esquentando muito mais. Esse daqui realmente eu passo muito calor depois dos 10 graus. Então eu só uso isso quando eu vou pedalar o dia todo e está abaixo dos 10 graus. Ele esquenta muito bem, tem o mesmo forro do Gregarious, o preço dele é bem parecido com o do Gregarious, também Gregarious Ultra, e ele quebra muito galho para quem vai pedalar e sabe que está frio. Fechamos aqui os bretelles que eu tenho. Tem outros modelos, tá bom? Que eu não provei, então não posso fazer review. Vamos falar sobre um dos produtos que eu mais gosto deles, que é a camisa Pinstripe deles. Então, essa camisa, que chama o modelo Pinstripe, eles fizeram uma coisa incrível com o tecido, que é o quê? Eles fizeram uma camisa que utiliza fios de prata. Ai, que chique! Para que fios de prata? A ideia deles é que os fios de prata ajudam a resfriar, ele conduz o calor para fora do corpo humano, então funciona meio que como um radiador, né? Um radiador ali para tirar o calor do seu corpo e poder fazer com que o ar ventile. Funciona? Pior que funciona. Eu provei, ele é muito confortável. E quando bate um vento, parece que você tá com ar-condicionado, assim, que bateu um vento parece dar uma esfriada em toda a camisa. Até chega a passar frio algumas vezes se você tá realmente, mesmo no verão, descendo bastante tempo, vai esfriando bem o seu corpo. Então, essa camisa Pinstripe, ela é ultra leve, tem essa questão dos fios de prata, mas não é só isso. Tem algumas coisas também um pouco diferentes. Eles fazem um corte a laser aqui na beirada deles, aqui nas mangas. E uma coisa que eu gosto muito, você começa a perceber um pouco a atenção de detalhes aqui, é que os bolsos deles são bolsos pensados para ser mais aero. Então, se você não está utilizando o bolso, você pode ver que ele fica quase reto, né? Agora, se você está usando o bolso, ele tem essa separação aqui para poder colocar as coisas. Então, quando não está usando, eles fizeram meio que um flapzinho aqui, uma aba aqui, que deixa o bolso um pouco mais aero, mas também mais ventilado. Por quê? Não sei se você consegue ver aqui, todos os bolsos aqui tem um tecidinho bem leve. Quando você vira ao contrário, você entende que essa parte do bolso eles deixaram aqui com tecido para ajudar a evaporar mais o suor que escorre. Sabe aquele suor que vai escorrendo pelas costas no calor? Muito bem, então chega aqui no bolso e ele ajuda também a dar uma evaporada. Esse bolso não é a prova da água, tá bom? Não é o caso dessa blusa aqui. Eles não fazem essa blusa aqui com bolsos prova da água. Eles estão preocupados mais no verão extremo, onde você realmente tem que esfriar rápido, né? E aqui do lado, para segurar eles têm o mesmo tecido que é utilizado aqui no bretelle, que é um tecido que vai com silicone dentro da linha, tá bom? Então a linha é entremeada com silicone também, que isso quer dizer que prende muito bem e não vai gastar quando você lava ela. Uma coisa que eu esqueci de dizer, todas as coisas da Q365 são feitos na Itália. Então a sede deles é em Bolzano e eles falam que todo o material, tudo que eles fazem, o material que eles compram, a confecção é feito num raio de 350 km da sede deles. Então tudo que eles compram, tudo que eles fazem é num raio de 350 km da sede dele, para eles garantirem a qualidade e também terem acesso ao quê? Direto ao fabricante para poder realmente testar e inovar em tecidos. As coisas da Q365 são quase todas feitas na Itália. Tem uma coisa que não é, que é a luva anfíbio deles, que é uma tecnologia exclusiva de uma marca lá de Singapura, se não me engano, que faz. O resto tudo é feito na Itália. Vamos então, antes da gente ir para os acessórios, para a blusa. Essa aqui é uma das blusas que eu mais gosto, que é o Air. Essa é uma blusa quebra-vento, não é a prova de água, tá bom? Mas ela é a prova, ela é ajudar para quebrar o vento. E ela é ultra leve, pesando 100 gramas e ela fica muito pequena. Cabe no bolso da sua bretelle. Ela é super leve e ela é também bem transpirável. Ela é super transpirável, você não soa nada? Não, você ainda dá um pouquinho de uma acumulada se você principalmente não está com vento. Mas ela é de um tecido que ajuda também a evaporar. E o que eu mais gosto disso é que o fit dela é muito bom. O tecido dela não é um tecido plástico. Quem já utilizou quebra-ventos de plástico ali, você
vai grudando meio que na pele, sabe? Você vai sentindo ali e vai ficando numa sauna, né? Esse aqui evita isso e é um tecido que realmente parece quase um algodão. Você põe na sua pele e você sente que está sendo algodão. Esse aqui é uma das coisas que eu carrego e utilizo bastante e me ajuda muito, a jaqueta Air deles. Eles têm também uma veste com esse tecido. Muito bom, já estou usando faz um ano, enfiei já milhões de bolsos, nunca tive problemas, pode lavar também, não tem problema, você não vai perder nada. Incrível pelo peso e pela utilidade que eles têm. E por último, só para mostrar um pouco da tecnologia deles em tecidos de inverno, eu tenho aqui a blusa deles. E essa aqui é uma blusa de inverno que eu utilizo quando tá realmente muito frio. Aí tá entre 0 a 5, 6 graus. E eles têm uma coisa bem distinta, que eles fazem meio que um tecidinho de lã aqui dentro. Não sei direito o que é isso. Mas, tá vendo esse desenho de colmeia aqui? Isso é tipo uma lã que esquenta bastante. Então você fecha isso aqui e realmente esquenta muito bem seu corpo. E o bom é que isso evapora muito bem. Então quando eu tô, por exemplo, fazendo pedais no extremo frio, a única coisa que eu uso é a base deles de inverno e essa blusa. Por quê? Porque daí na subida que eu vou suar, mas daí ele evapora rápido, porque em nenhum momento nada disso aqui está impedindo a evaporação do ar. Então ele junta esse tecido especial deles de café aqui na parte de trás, que esquenta com o sol, com esse forro térmico deles aqui, que é bem fino. Então, se tem alguns que tem forro térmico que é grosso, né? Esse que é bem fino, e dá toda essa possibilidade de você ter evaporação enquanto você tem também o calor das roupas. E daí, por último, vamos falar sobre os acessórios. As meias deles. Sinceramente, não tem nada demais, tá bom? Se tem alguma coisa que eu acho que talvez não compense isso tudo, é as meias. Eu comprei umas meias para poder combinar, o azul combina. E em promoção eles custam a mesma coisa que meias de outras marcas. Eles têm alguma coisa especial? Não. São tão boas quanto as meias boas que eu tenho da Giro, tenho da Northwave, que eu gosto muito. Dessas meias de uma marca que são leves, que comprimem muito bem e que também ajudam na evaporação. Então tem algo especial aqui nas meias, mas que eu diria que tem um pouquinho mais de proteção aqui no meio pé, onde você aperta ali, né, no bowl assim, mas pelo preço inteiro delas eu não acho que compensa. Compensa se você achar em promoção e tiverem o mesmo preço que muitas outras meias que você acha por aí. Pernito e manguito, eu gosto bastante dos manguitos deles. É um tecido, de novo, um pouco diferente, é um pouco mais grosso que o normal. Antes eles tinham um, que era esse mesmo tecido que tinha a blusa deles, esse pinstripe, que é um tecido com fios de prata, que é realmente muito fresco, né? Então antes eles tinham manguitos e pernitos com esse tecido, principalmente para o verão. Não tem mais, infelizmente. O que eles têm aqui agora é uma qualidade muito boa, é um pouco mais grosso esse daqui. É feito também uma impressão 3D, então ele fica muito bem posto no seu braço, na sua perna, você realmente não sente nenhum incômodo. Ele mexe muito bem, já tive alguns que vão acumulando ou que vão mexendo, e ele também evapora bem. Mas ele é um pouco mais grosso do que eu gostaria. Então assim, se está muito, muito, muito quente, ele dá uma esquentadinha. Então, e o pernito também é a mesma coisa também. Mesmo tipo de tecido, é um tecido 3D super confortável, só um pouco mais grosso do que eu queria. E por último, de luvas aqui eu não tenho muita coisa deles, porque acabei comprando outras marcas. Eu vou na loja muitas vezes, eu vou testando para ver qual que vai melhor para mim. Então não é que eu tenho tudo isso aqui só porque eu sou um fã deles, é que eu também fui nas lojas, testei várias outras marcas e acabei voltando para eles, porque é os que para mim me serviram melhor e me pareceu o melhor custo-benefício. Essa luva de inverno deles, realmente inverno, então chama Beloved Zero, que é a luva sub-zero deles, mas que eu uso ali até uns 10 graus, para mim vai muito bem. Protege da chuva e ele tem um forro polar, que é o Primaloft. Essa aqui eu achei a mais leve e também a mais confortável e a que mais esquenta, porque eles têm esse forro polar Primaloft aqui dentro, que realmente fica parecendo uma luva de esqui. Então é um pouco mais grossa, mas é muito leve comparado com as outras e esquenta tão bem quanto as outras também que provei. Então é isso aí, isso é que eu tenho aqui da Q365. Preços. Então aqui no Brasil tem algumas coisas que eu acho que compensa. O que compensa no Brasil? A Bretelli Gregarious Ultra. Agora tá com porcento, tem um desconto lá no site deles, que eu acho que é de 10%, que tá saindo por volta de R$ 1.200 o Bretelli Gregarious Ultra, tá bom? Eu acho que compensa porque o preço cheio dele no exterior é 160 euros mais envio. Então você vai estar pagando os 200 euros para enviar para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, você vai pagar uns 60% de imposto, o que daria 120...
2,000 years later. Então no Brasil tá R$ 1.200, se você comprar fora, ele na loja tá custando 160 euros. Mais envio, eu não sei se tem envio grátis ou não para o Brasil, preciso checar, mas digamos que o envio custe 20 euros, tá bom? Já vai ser, ou 40 euros, vai ser quase uns 200 euros, arredondando aí, mais o imposto de 60% quando chegar aqui no correio, que vai dar 320 euros, o que tá 5 e pouco agora, vamos colocar aí uns 1.500, 1.600 reais a bretelle. Ou seja, tá compensando ainda comprar aqui no site do Brasil ele. E tem algumas outras coisas que compensam também. A bretelle Gregarious Ultra, que eu acho que compensa mais se você tem que enviar por correio de fora. Se tem alguém vindo de fora, se consegue alguém trazer, realmente sai mais em conta. Mas, você comprando aqui no Brasil, vai sair um pouco mais em conta que se você comprar lá fora a preço inteiro e mandar pro Brasil pagando o imposto cheio. O que acontece? Que a Q36.5 internacional, que é no site deles internacional, eles têm muitos descontos ao longo do ano. Muitos não, eles têm uns 3 descontos durante o ano de 20% a 30% de desconto. Então você vai lá, assina a newsletter deles, eles tiveram, por exemplo, um desafio no Strava no começo desse ano que dava 20% de desconto. E eles têm isso ao longo do ano, tem a Black Friday, tem outras coisas. Então assina a newsletter deles se você quiser e fica atento nos descontos. Aí tá o segredo. No site internacional deles, você vai lá em men, em homens, tem um item, ou mulheres também, nos dois tem uma linhazinha lá chamada Archive Sale, que é a venda do estoque deles. É o fora de estoque, para colocar o estoque para fora. Então, você clica lá no Archive Sale e você vai ver tudo que eles têm de desconto nas peças. Eles têm descontos muito bons. Por exemplo, essa blusa, que custa eu acho que tá 140 euros, ela nova, você acha ela em desconto por 70 euros, entre 70 a 90 euros, dependendo da cor. E aqui tá o pulo do gato, o segredo, você consegue colocar o seu desconto que você conseguiu lá no Strava em cima dos descontos deles. Então nessa blusa eu paguei 55 euros, se eu não me engano, foi o quanto que eu paguei nele. Juntando 50% de desconto que já estava, mais os 20% de desconto que eu consegui nesses descontos do Strava. Então daí começa a sair realmente em conta. Qual que é o problema? Obviamente por ser a queima de estoque, essa é a tradução que tá buscando, queima de estoque. Justamente por ser queima de estoque, tem poucos tamanhos. Então você tem que ficar muito esperto entrando lá para ver se adicionou coisa nova, se tem números novos ou se tem estoque novo. Tá bom? Que tem o seu tamanho, porque realmente tem poucos tamanhos por esses preços. Nesses casos daí, realmente compensa você comprar fora do Brasil, porque daí você consegue encontrar uma coisa em um ótimo preço, em desconto, colocar mais um desconto em cima, daí você manda para cá e mesmo com o imposto sai mais em conta. Então fica isso, fica a dica. Aqui na loja do Brasil você vai ter apoio, você vai ter, se tiver algum problema eles resolvem, chega na sua casa bem rápido. Você pode ir em São Paulo, inclusive, lá na loja da Colnago, provar as roupas que eu recomendo se você estiver passando por São Paulo, mora em São Paulo, vai lá provar que você realmente vai sentir o que eu tô falando em questão de qualidade. É muito acima de tudo. Isso que eu já provei. Paranormal Studio, Maap, Castelli, Asus. Eu vou nas lojas, eu fico provando tudo, né? E daí, de todas, eu achei que a Q365 foi uma das mais interessantes. Então, se você tiver a chance, vai lá na loja, prova. Bretelle Gregarious Ultras dele tá realmente saindo muito em conta. A Unique é, pra mim, a melhor bretelle que existe, só precisa tomar um pouco de cuidado. E vale a pena. Meu único defeito da marca é que eu acho que os designs deles ainda não são os mais legais que existem. Não falando que são feios, tá bom? Mas tem algumas outras marcas que fazem designs incríveis, na minha opinião, pelo menos. Mas em questão de tecnologia, eles têm esse balanço entre um design que eu acho legal, é o melhor de todos? Eu acho que não, mas tem um design legal com o que tem de melhor de tecnologia em roupa. Ah, mas ter tecnologia em roupa é uma frescura. Não é, gente. Prova lá, testa, você vai realmente sentir diferença em conforto no seu pedal. Quanto mais confortável você tá, você consegue pedalar mais tempo, né? Você consegue treinar por mais tempo, você fica mais confortável durante o seu pedal. Então é isso aí. Tem alguma dúvida? Quer perguntar sobre a Q36.5? Tem os comentários aí embaixo. Gostou? Dá subscribe, clica lá para receber notificação. Já nos vemos de novo aqui no canal em breve.